Fala pessoal, aqui que vos fala é o Vini, bem-vindo ao meu canal de React. Vou estar trazendo aí a pedido de vocês e continuando na saga, né? O Esper projetado para ter mesmo poderes de Accelerator, o resumo do volume 1 da novel, a parte 2 do canal do Angel Dark. Eu trouxe aí, né, o resumo da parte 1, agora vamos estar trazendo aí a parte 2. Então bora lá pro vídeo não ficar muito grande. Vamos Fala, nessa. povo, voltando aqui, trazendo a continuação do resumo do arco 1 de... Arco 1 não, do volume 1 de Toaru. Continuando da onde parou, finalmente Chiage e seu amigo, junto com Fremia, acabam chegando no esconderijo onde Chiage tinha lembrado que poderia ser um lugar seguro para os três. Afinal, mesmo que eles já tivessem rastreado eles e Se ajeitar descoberto que aqui, eles senão faziam parte dói da tudo o corpo, Skilled, né? aquele novo esconderijo não tinha ligação nenhuma com isso. Era um esconderijo que apenas ele conhecia por fazer parte do grupo conhecido como Aiten. Esse era um tipo de esconderijo legalizado na cidade-escola. É um lugar que os cientistas da cidade deixaram para que os alunos pudessem ir quando quisessem fugir da atenção dos adultos. Afinal, aquela cidade é constantemente vigiada pelos adultos. E prevendo alguns possíveis problemas no psicológico das crianças, eles acabaram deixando esse lugar, um lugar onde era perfeito para se esconder. É claro que sempre existiu o risco de algumas coisas ilegais serem feitas lá. No entanto, mesmo assim, eles deixaram. Até porque eu acho que teve alguma coisa a ver com o lado sombrio da cidade e eles não ligam muito para isso não, né? Depois que Ramazura e seu amigo Ifrenda entram dentro do prédio, ele acaba conversando um pouco com Fremia e acaba percebendo algumas similaridades entre a garota e sua irmã. Ele também nota que a garota ainda não sabia que tanto sua irmã quanto o antigo amigo deles, da Skillwolf, haviam morrido, e se sente um pouco triste. Assim, tenta fazer com que ela pare de pensar em coisas tristes e comece a jogar jogos que existia dentro do prédio com ela. Aí o amigo do Chiage aparece e avisa para ele que não está conseguindo ter contato com a sua outra amiga que ele havia se encontrado mais cedo. Então fica preocupado e avisa a Ramazura que vai sair para procurar ela, enquanto os dois ficam jogando joguinhos aí. Esse povo parece que não sabe se esconder. Quando você tá fugindo de inimigo, você não sai andando por aí como Tem se que se não esconder, meu fosse alvo filho. não, meu Usa, filho. Um tempo se usa passa e o disfarce. amigo dele não volta e, como foi dito e feito, em vez disso, outra pessoa aparece na frente do prédio e tenta descobrir se Chiage estava se escondendo junto com a garotinha em alguma das salas com o recepcionista. No entanto, o recepcionista se recusa a falar, pois é política deles não falar nenhum tipo de informações sobre seus clientes. Só que não dá em nada, ela ameaça ele e fala: eu vou encontrar de todo jeito, ou você me conta pra eu achar mais fácil, ou eu mato você aqui e encontro do mesmo jeito. E o cara acaba se borrando todo e acaba deixando ela passar. Aquela pessoa era um Esper e conseguiu ameaçar o recepcionista com uma habilidade desconhecida. Agora temos um vislumbre melhor da garota. Ela possuía um olhar um pouco meio, como pode dizer, sonolento, com pouco sono. Ela tem aquelas olheiras nos olhos. Ela também vestia uma roupa de couro preta, muito parecendo um bad girl. Além disso, ela também usava um casaco branco em cima da cabeça e andava por aí com um golfinho de brinquedo no braço. Falando num comunicador, ela avisa para a parceira dela utilizar os drones para investigar qual quarto era o que o recepcionista havia dito para ela que Chiage junto com a garotinha estavam se escondendo. Na outra mão, ela carregava uma chave mestra e foi sorridente até o quarto onde Ramazura estava. Indo para onde Chiage estava junto com Fêmea, eles acabam escutando alguns barulhos do lado de fora do quarto. Ele fala para que a garota se esconda enquanto vai tentar investigar o que estava acontecendo. Acaba escutando uma batida no outro lado da porta e a porta quebra. Era ela, junto com alguns drones. Ao perceber que isso era um ataque inimigo, Chiage fala para a garota correr pela ventilação. E enquanto ela tenta fazer isso, a Esper desconhecida tenta atacar a Chiage com os drones e uns golpes que ela usa. No entanto, Chiage joga a porta em cima deles de volta e isso dá tempo suficiente para a garota fugir. Furiosa com isso, ela tenta atacar Chiage com sua técnica. Chiage percebe que técnica era aquela e diz quem era ela. Ela era a Esper conhecida como Bumber Lance Kuroiru Umidori.
E após isso, ele acaba Que nome tentando grande, hein? jogar algumas coisas em cima dela, só que os Que drones difícil de destroem. falar. Quando ela começa um ataque feroz e estava prestes a derrotar o Chiaki, um aviso pelo transmissor dela chega, avisando que aquela coisa já estava perto e que se ela não tomasse cuidado ia acabar sendo destruída por aquilo. Ela Aquela fica coisa, preocupada, né? e fala: Eu já meio que então tenho um a pensamento Aiken do que chegou pode mais ser. cedo do que a gente esperava. E o transmissor fala: não, é mais forte do que a Aiken. É aquela coisa. Ela sorri e usa sua Bomber Lance para destruir a parede e sair para fora do prédio. Depois de cair, ela acaba sorrindo mais ainda e fica alegre com a notícia. Assim, se sentando numa cafeteria ao ar aberto do lado do prédio e espera ele chegar. Ela coloca o golfinho na outra cadeira que estava na mesa e pede para a recepcionista trazer para ela um chá. Sem que ela percebesse, uma pessoa aparece por trás dela e joga uma foto. Era a foto de Frêmia. E pergunta o que eles estavam fazendo atrás daquela garota. Nem demora muito para ela perceber quem era. E logo fala: você chegou mais rápido do que eu estava planejando. E então pede para ele se sentar na outra cadeira e tomar um chá com ela. Logo ele faz, se senta e pede um chá. A diferença entre os dois é que o dele era amargo e o dela era o mais chique da loja. Após falar que preferiria muito mais um café, ele acaba soltando umas piadas sobre ela ainda estar se envolvendo com o lado sombrio, mesmo depois de tudo que ele fez para ter destruído aquilo. Ela avisa que não existe como destruir as sombras, é inútil. Enquanto existir algum lado com luz, sempre vai existir algumas pessoas que se envolvem com as coisas ruins da cidade, ou seja, sempre vai existir mesmo, né? as sombras. Pior que não tem Accelerator como isso, né? fala que isso não é o que ele tinha planejado e que as pessoas que estivessem ainda se metendo com isso deveriam já estar preparadas para assim ver com ele, caso quebrassem o acordo que ele tivesse feito. A garota fala que o lado sombrio só respeitou o pedido de Accelerator pelos feitos dele durante a Terceira Guerra. Não é como se eles tivessem medo do Accelerator. Accelerator fala que aquilo era uma burrice, não ter medo dele, afinal eles já deviam conhecer quem ele é melhor do que ninguém, e fala que vai acabar com os planos que estão acontecendo agora. Sejam quais forem os planos que tiverem para a Frêmia, ele não vai deixar que aconteça. A garota sorri e fala: acha mesmo que pode impedir isso? Então vamos fazer uma aposta. Se eu conseguir pegar a garota, eu venço. Se você conseguir resgatar ela primeira, você vence. Após isso, ela só pula pela cadeira que estava sentada e atira sua Bomber Lance na mesa, destruindo tudo que estava envolvido e jogando um pouco de chá quente em cima do Accelerator. No entanto, ele rapidamente liga o colarinho que estava conectado com a rede Misaka e utiliza seus vetores para jogar tudo de volta. Ela percebe que aqui precisaria de uma estratégia melhor para acertar o Accelerator, mas fala que o jogo só vai ter graça se ele levar a sério. Enquanto ela estava voltando para o prédio, ela percebe que alguns guardas que ela tinha trazido para aquele lugar estavam inconscientes ou até mesmo desapareceram. Ela logo entende que Accelerator não estava sozinho, e de canto de olho ela vê uma personagem muito parecida com a Misaka. Sim, é a Misaka Worst, que veio junto com o Accelerator e que ele havia pedido para que cuidasse de alguns guardas que estavam em volta do prédio. Accelerator reflete aquela conversa que ele estava tendo, o comportamento de como ela estava agindo e os movimentos na hora do ataque e da fuga, e logo percebe uma coisa: aquela garota possuía uma forma de cálculo de movimento muito parecida com a dele, e logo entende, ela era uma das sobreviventes do projeto Dark May. Era um segundo projeto envolvendo o Accelerator que haviam feito logo após ele sair das garras de Kihara após seu treinamento. Esse projeto visava fazer os Espers evoluírem seu level, colocando neles algumas informações psicológicas e o dado de personalidade dentro da mente deles, forçadamente. E essa personalidade e psicológico que eles estavam colocando tinha sido retirada diretamente do Accelerator, o Esper número 1. Clonando a personalidade do Esper número 1 em outros Espers, a teoria era de que eles ficariam mais fortes e ou até mesmo utilizar as habilidades do próprio Accelerator. Enquanto isso, a visão é mudada até onde estava Chiage, que estava procurando pela garota que havia fugido. Ele acaba vasculhando o prédio todo e percebe que por causa dos drones está causando uma grande destruição pelo prédio, em busca da garota também. Muitas das pessoas que estavam se escondendo nele acabam fugindo, desesperadas. Ele acaba se encontrando com um pai que estava procurando por uma filha que ele sabia que estava se escondendo por aqui, e até ajuda ele um pouco. Isso até ele se encontrar com a garota. Após se encontrar com ela, ela pede para que ele o siga e ela leva eles até a saída do prédio. No entanto, após eles saírem
saírem, tinha tantas pessoas em pânico em volta do prédio que ele acaba perdendo ela de vista. Ele começa a tentar procurar por ela, mas por causa do tamanho pequeno da garota, ele não a encontra fácil. Enquanto isso, um novo super traje aparece, como aquele que havia aparecido lá no subterrâneo do shopping com 8 pernas. Esse era novo, tinha 2 braços e 2 pernas, e estava felizmente indo atrás de Frêmia. Logo o Ramazura entende e tenta procurar por ela. No entanto, estava um pouco assustado por causa do super traje, e diferente das coisas que ele tinha enfrentado até aqui, era algo bem mais assustador. No entanto, ainda se forçando a se mover, começa a procurar por Frêmia para encontrar antes do super traje. No entanto, já era tarde, o super traje havia localizado ela e corre na direção dela, ignorando qualquer pessoa que esteja no caminho. Enquanto isso, ele percebe também onde Frêmia estava e grita para a garota sair dali. No entanto, a garota estava tentando levar o bebezinho que estava dentro de um carrinho de bebê para perto da mãe dele, que estava do outro lado da rua, e estava mais preocupada com o garoto dentro do carrinho do que com ela mesma. E enquanto isso, a super traje chegava bem próximo dela o mais rápido possível. Enquanto ela começava a se desesperar por causa da situação, o garotinho dentro do carrinho estica seus braços inocentemente, e ao longe dava para ver a Bomberlance observando tudo. Só que do nada, a cara de alegria dela por o super traje estar sendo pilotado por Silverclaw, a quem ela estava conversando através do comunicador, logo mudou para um desespero, pois ela havia visto quem havia chegado entre eles no momento certo, bem no momento em que o super traje iria alcançar Frêmia. Era Accelerator, e impede o movimento do super traje, simplesmente estando ali e o super traje não conseguindo chegar mais perto. Ele começa o ataque contra o super traje e fala para a garota se afastar. A garota leva o bebê até a sua mãe, enquanto o Accelerator bagaça aquele carro como ele sempre faz. Aquele super traje. Ramazura ao longe fica assustado com aquela cena. O super traje que ele havia tido tanta dificuldade de destruir no último ataque e mesmo assim mal conseguiu retardar os movimentos dele, estava sendo totalmente obliterado pelo Accelerator. Ele logo fala que aquele era o poder assustador de alguém que era capaz de superar até mesmo Mugino, um Esper level 5. Só poderia ser aquele homem albino que estava na frente dele, o Esper número 1 da Cidade Academia, o poderoso Accelerator. Ele fica um pouco assustado também, porque sabe que não existia motivo para que Accelerator protegesse Frêmia, diferente dele. Então ele fica pensando em alguns motivos para Accelerator estar fazendo aquilo, e chega na conclusão de que Accelerator talvez estivesse sentindo alguma culpa, porque a pessoa que estava tentando proteger a pequena Frêmia há um tempo atrás no arco das Skill Out era um líder dele e ao mesmo tempo foi morto por Accelerator. Então ele achava que Accelerator estava sentindo culpa por causa disso e estava tentando proteger a garota. Mesmo que não fosse essa situação, ele estava feliz demais com o fato de não ter que lidar com o robô, ou então de ter protegido a garota, para ficar pensando muito nesses detalhes, e tenta desesperadamente chegar mais perto de Frêmia. Só que após entregar o bebê para a mãe e depois tentar chegar mais perto de Ramazura, Frêmia é sequestrada por um terceiro robô. Dessa vez o robô não tinha pernas e voava, não mas para tinha de 2 jeito braços nenhum, e né? conseguiu levar Frêmia. Manda Ele tudo leva atrás da Frêmia menina. pro céu e começa a raptá-la. Depois Ramazura se enche de desespero, sabendo que não poderia alcançá-la com facilidade agora. E depois que escuta uma grande explosão, era o outro traje, e aquele traje havia sido totalmente destruído por Accelerator. Accelerator olha o Chiagi e depois percebe que a garota tinha sido levada, e escuta ao longe a Bomberlance sorrindo. Antes de ir atrás dela, ela simplesmente desaparece no meio da multidão. Ele então decide ir atrás do super traje, mas perdeu ele de vista. Fica irritado e começa a atacar o chão. Então Ramazura pensa em utilizar Accelerator para conseguir ir atrás da garota e salvá-la. Ele tenta ir até ele e negociar. No entanto, Accelerator simplesmente joga Chiagi no chão e começa a pisar ele. Chiagi fala para Accelerator se acalmar e diz que existe um motivo para que Accelerator tenha que ir atrás de Frêmia. Ele vai tentar utilizar o fato de Frêmia ter sido do fato do chefe dele ter salvo a Frêmia e tal. Só que Accelerator nem dá bola para Chiagi e fala que ele que não tem que se envolver com isso. Ele mesmo vai resolver a situação.
Enquanto diz isso, ele continua esmagando o braço de Chiagi. Chiagi percebe que tem uma arma bem ao alcance dele e pensa em pegá-la. Ele puxa ela, só que pensa, mesmo que atire em Accelerator ou algo assim, não vai adiantar de nada, pois Accelerator vai simplesmente reverter o vetor da bala e voltar para ele. Ele pensa em utilizar a arma então de algum jeito melhor para sair daquela situação e poder ir atrás da garota. Só que ao longe, ele vê que Accelerator mudou o foco da atenção e estava com a cara assustada. Ele está vendo que Accelerator está olhando para a multidão e no meio da multidão aparece a Last Order, que havia começado uma procura por Accelerator e Mikazu Oshi, pois já tinha demorado muito na ida às compras. Chiagi então pensa, por causa daquela reação de Accelerator, era bem provável que a garota fosse importante para ele, e começa a passar algumas ideias sobre o que ele deveria fazer. Uma delas é que ele deveria atirar na garota, pois ele sabia que Accelerator iria conseguir impedir o ataque, mas pelo menos iria sair de cima de Chiagi. A outra era de utilizar a garota como refém para fazer com que o Accelerator obedecesse e poderem ir atrás de Frêmia. Ele pega a arma e pensa em apontar para ela. No entanto, enquanto ele estava levando, Accelerator percebe o que ele estava fazendo. Só que Chiagi para de mexer a mão e simplesmente larga a arma, jogando ela para longe. Accelerator chuta ele pro lado e começa a perguntar para ele: por que você não atirou nela? Ele também fala: claro, se você tivesse atirado nela, agora mesmo teria quebrado seu braço e te matado, e a bala não teria nem chegado perto de alcançar ela. No entanto, você tinha a arma em suas mãos e estava numa situação onde precisava fazer exigências. Por que não fez isso? Chiagi fala que agora conhece como é difícil querer proteger alguém que é importante para ele. Então não poderia simplesmente sair atacando alguém que também era especial para outra pessoa. Ao ouvir aquelas palavras, Accelerator se lembra de Toma e de como é irritante conversar com um herói. No entanto, agora ele sabe que Chiagi está determinado a ir atrás de Frêmia e fala que vai agora conversar com ele e ver se os planos de Chiagi vão de acordo com os planos de Accelerator, para os dois poderem trabalhar junto. Eles conversam um pouco e aí o Chiagi se lembra de ligar para o seu amigo, que já havia saído há muito tempo e não sabia a situação atual. Ele liga e descobre que o amigo dele encontrou um dos esconderijos onde a Bomberlance estava, e lá estava a amiga dele. A amiga dele havia sido sequestrada pela Bomberlance e forçada a falar sobre os esconderijos do Skywolf. Só que enquanto ele não falou nada, a Bomberlance acabou encontrando uma saída de câmera que tinha filmado o amigo do Chiagi saindo de dentro do prédio e indo atrás da amiga dele. E foi assim que eles encontraram a localização do prédio onde Chiagi estava se escondendo. Chiagi pede para que ele então veja se existe alguma informação de onde está a Frêmia, já que o Silvercross sequestrou. Eles utilizam um computador da Bomberlance que deixado no esconderijo e descobrem onde está a localização dela. Então Accelerator e Chiagi entram dentro de um carro roubado e começam a corrida atrás de Frêmia. Já mostrando agora onde estava Bomberlance no meio da multidão, ela começa a contatar os chefes do submundo da Cidade Academia. E conversando com eles percebem que Accelerator e Chiagi começaram a conversar. Então, que não existia mais motivo para deixar ambos vivos e agora era a hora de dar a operação para eliminar os dois. E finalmente é revelado o que foi que estava acontecendo tudo assim em volta do plano. Pois os que estavam tramando esse plano não eram as sombras da Cidade Academia, e sim os calouros. Os calouros são uma organização de pessoas, um grupo de sombras que obedecem diretamente o pessoal das sombras. Só que por causa do pedido do Accelerator e do Chiagi, eles não estavam mais fazendo nada e estavam deixados de canto. No entanto, eles estavam com muito ódio porque Chiagi e Accelerator foram pro lado da luz. E para se vingar disso, eles planejaram que Chiagi e Accelerator fizessem contato um com o outro e fizessem uma amizade. Porque se ambos fizessem uma amizade, o lado das sombras não iria deixar barato, já que eles são pessoas muito perigosas e iriam ordenar que matasse ambos. E dito e feito, como o plano deles tinha previsto, sequestrando a Frêmia, que tinha ligações com Frenda, uma das membros da Aiten, que está ligada com Chiagi, e ao mesmo tempo sendo a garota que estava com uma certa ligação com o Accelerator, por causa de uma das pessoas que ele matou enquanto ele estava trabalhando para sombras. Era tudo se encaixando perfeitamente para fazer com que eles se envolvessem um com o outro. Chiagi e Accelerator continuam correndo no carro roubado atrás do robô e finalmente conseguem uma visão dele.
Enquanto isso, o amigo dele continua passando as localizações para ele. Só que ele avisa que do jeito que ele está indo, eles vão passar por um túnel e vão perdê-lo de vista logo. E se perderem de vista, com certeza não vão mais conseguir ter uma nova localização fácil. Ouvindo isso, Shiage passa o celular para Accelerator, que escuta qual o modelo do avião. Depois de escutar, ele tem uma noção de qual velocidade aquele avião estava percorrendo e, utilizando as asas turbina, depois de abrir a porta do carro em movimento, sai voando atrás da máquina. Shiage fica um pouco meio que reclamando, afinal ele saiu e deixou ele sozinho, dizendo que os dois iam trabalhar junto. Mas falam umas coisas aqui que eu vou pular e basicamente o amigo dele fala que existe um esconderijo dos calouros bem perto de onde Shiage estava. Shiage vai até lá, também acontecem umas coisas, mas é até legalzinho de se ler, mas não é só encheção de linguiça, digamos assim. E depois de conversar bastante, convence o cara pra entregar um super motona pro Shiage, e aí vai Shiage na motona, enquanto Accelerator vai voando atrás do super traje. Os dois na disparada para tentar resgatar a Frêmia. Finalizamos a segunda parte do resumo. E falando nisso, a terceira parte vai terminar o resumo do volume 1. Fazer o que? O volume 1 é gigante. O terceiro capítulo tem 119 páginas. Caraca, mano, é bem grande então da mesmo. próxima parte, o herói que todos achavam que estava morto vai reaparecer. Além de ter algumas lutas bem legais de se ver também. Além, é claro, também de falar um pouco mais sobre a Esper, que foi feita a partir do projeto que planejava clonar os poderes do Accelerator. Obrigado por assistirem o vídeo, valeu! É, gente, deu pra ver que tá tendo uma confusão basicamente incrível nessa obra, né, cara? Em anime, quando voltar a lançar, pelo menos já volta com uma confusão grande, né? Então, a Accelerator, né, tendo as dificuldades dele, né, fazer o quê? Mas dessa vez agora estão se unindo, né, pra poder enfrentar um inimigo em comum. Então até o Thomas chegar, que provavelmente vai se unir também, né? Dá pra meio que perceber esse caminho que vai seguir. Mas tá bem interessante, pelo menos, né? Dá pra ver que a obra continua muito boa. E, putz, até agora nenhuma notícia pra sair em anime, né? Eu não sei, faz tempo que eu não procuro nada de notícias, então não tenho certeza, mas ao que parece não tem nenhuma notícia falando, né? Putz, e no mangá também tá longe, então. É complicado, cara, é complicado. Essa vida de a gente só ter que ficar vendo os resumos pra poder acompanhar a história, porque até esperar no mangá ou o anime a gente passa a vida inteira. Mas então é isso, pessoal. Valeu pra quem acompanhou até agora. Se gostou, só curtir, se inscreve no canal, deixa nos comentários aí um vídeo, vamos comentar aí, beleza? Indo nessa, falou, até a próxima e fui!